Boa noite a todos, agradecer a presença de todos aqui. Dar início à nossa audiência. Desculpa pelo atraso, a gente faria no auditório em cima, só que está com o ar-condicionado quebrado. E aí seria insuportável ali realizar a audiência ali em cima. Por isso tivemos um atraso. Primeiro, agradecer aqui a presença da secretária da Assistência Social, Helena Marangoni. Queria convidar aqui, vamos ser bem objetivo, para ser produtiva e dinâmica a nossa audiência, hoje que é véspera de feriado. Queria registrar a presença dos vereadores Celso Peixão, do Júnior, do Rossini, e chamar o vereador Pedro Roberto Gomes, que é presidente da Comissão do Idoso, e o vereador Anderson Branco, que é membro da Comissão de Cidadania e atualmente é presidente da Câmara Municipal, para sentar aqui na mesa. Ele está terminando a ligação. Gostaria de chamar o doutor José Luiz Delbem, que é do Conselho do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a seção de Rio Preto. Chamar aqui o Procurador Federal, doutor Eleovan Mascarenhas, agradecer muito a presença. A Bíblia daqui, você ficou bem na frente do... Também se eu chamar o Gessé Fernandes, que é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Depois, no outro tema, a gente vai chamar o Josimar Pérez, que é conselheiro, e o Breno. Então, a nossa audiência ela tem dois temas bem objetivos. Assim, agradecer mais uma vez a presença da secretária. Senta aí, Gessé. Prazer, que honra. É meio ruim, mas pode... Fica aqui entre mim e o Pedro aqui. Dois apóstolos aqui. Tudo bem? Graças a Deus que estamos bem. Bom, vamos dar um início então à nossa audiência. Eu queria passar a palavra aqui, passar a palavra para o presidente, mas assim que ele terminar, ele ocupa a mesa, passar para o vereador Pedro Roberto, que é presidente da Comissão Permanente do Idoso aqui da casa. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar aqui o presidente desta reunião, dessa audiência, o vereador João Paulo, que preside a Comissão da Cidadania aqui desta casa, e fazendo uma saudação também aos vereadores que aqui acompanham, o vereador Peixão, o vereador Júnior, o vereador Branco, o vereador Rossini Diniz. Não sei se tem mais algum representante aqui. Fazer uma saudação também à secretária da Assistência, Helena, aqui os nossos convidados todos, Gessé, representante aqui do Conselho também do Idoso, doutor Eleovan, da Ministério Público Federal. Também saudar aqui pessoas e entidades presentes, integrantes aqui da Secretaria da Assistência, também de entidades ligadas ao Conselho da Criança e do Adolescente. Gessé que preside, vereador Bruno chegando aqui, Marinho, também saudar os integrantes aqui do Conselho Tutelar. Importante a presença aqui de integrantes do Conselho Tutelar. Dizer que eu tenho dito, vereador João Paulo Rio, senhores, que esse espaço aqui, a Câmara, é um lugar de debate.
é o local em que a população, né, precisa estar aqui e debater a cidade. Acho sempre importante estar aqui e debater a cidade, buscar sempre as melhores alternativas. E certamente essa audiência talvez já tivesse sido marcada há mais tempo, e nós estávamos ainda sobre o efeito da retirada dos recursos dos conselhos do idoso e da criança. E aqui, numa reunião importante nesta casa, em que boa parte dos senhores e senhoras estavam presentes, foi feita a justificativa pela secretária, nós ouvimos e demos voz aos conselhos, né? Naquela oportunidade o Gessé estava em viagem, não pôde estar. Importante, Gessé, tua presença aqui hoje. E dizer que, enquanto integrante do Conselho, da Comissão do Idoso desta casa, e acompanhando de perto o trabalho do Conselho do Idoso, nós entendíamos que aquela atitude, né, de retirada do recurso do fundo não foi adequada, a forma como aconteceu não foi adequada. E aí fizemos o que tínhamos que fazer, ouvimos, né, na época a secretária da Fazenda, a secretária Helena, e depois também fomos surpreendidos com a devolução dos recursos. Eu entendo, vamos ouvir aqui os representantes dos conselhos, sem colocar qualquer, assim, duvidar do investimento, né, que não seria importante ou seria mais importante, é uma forma que aconteceu de desmotivação dos conselhos. Eu falo em relação ao Conselho do Idoso, que a gente sentiu na pele, né, sentiu o que os integrantes do Conselho sentiram naquela oportunidade, porque havia todo um planejamento, uma programação, e daí, com a falta do recurso, realmente haveria um comprometimento dos investimentos que o Conselho pretendia fazer. Então, eu acho que o momento é importante de ouvir novamente a secretária, aqui as partes, né, envolvidas, a representação aqui do Ministério Público Federal, para que a gente continue valorizando os conselhos, para que a gente continue valorizando a chamada destinação solidária, porque a destinação solidária, eu acho que é um gesto de confiança também da população. E à medida que a população tem essa transparência do recurso e para onde ele está indo, onde ele está sendo aplicado, eu acredito que nós podemos ampliar o valor que a população destina no seu imposto de renda, né? Mais pessoas certamente vão poder destinar recursos, e isso vai ajudar tanto a criança quanto o adolescente. É um reforço, né, na questão das ações em defesa do idoso e da criança e do adolescente. Então, parabenizar pela iniciativa o vereador João Paulo e desejar que a nossa audiência transcorra da melhor forma possível. Obrigado, presidente. Bom, obrigado, vereador Pedro Roberto. Olha, o Pedro já fez uma exposição um pouco da situação política. Essa audiência, ela foi convocada pela comissão antes da devolução do recurso. Ela tem duas pautas, uma depois muito objetiva, que diz respeito à possibilidade da criação do terceiro conselho, e uma pauta que a gente voltaria a falar sobre a questão do fundo. Só que o recurso foi devolvido. Então, eu vou fazer aqui algumas interrogações à secretária Helena, e depois eu gostaria muito de escutar o Eliovan, que é um procurador federal, em relação, num aspecto técnico mesmo, porque ficou muita dúvida. Do ponto de vista político, eu já me posicionei, o vereador Pedro se posicionou, eu achei trágico, muito ruim, um desrespeito com a soberania dos conselhos, um desrespeito com a participação popular,
pelo que o Pedro falou, as pessoas se expuseram, fizeram campanha de arrecadação, e isso foi muito ruim, até porque tem um regramento aqui, um decreto dos conselhos em que obriga ao conselho se posicionar, não é possível tirar recursos do fundo sem passar pelo conselho. Então, do ponto de vista político, a gente já se posicionou. Mas do ponto de vista técnico, foi afirmado pelo secretário da Fazenda que era possível retirar por conta de uma emenda constitucional, que era possível retirar o dinheiro do fundo, que tinha alguns aspectos, tinha que ver para onde ia ser destinado, mas que era possível. E nós levantamos dúvidas, eu vou fazer alguns questionamentos para a secretária e depois gostaria de também dar a palavra para o Eleuvan. E depois vamos abrir um pouco sobre esse tema. Então, fala assim, o objeto ele se esgotou, a audiência perdeu o objeto uma vez que o recurso foi devolvido. Não, porque nós não queremos que aconteça novamente. Por isso que nós estamos aqui conversando. Então, Helena, eu queria saber, por exemplo, qual foi a alternativa encontrada pela Secretaria que possibilitou a devolução do montante retirado dos fundos municipais? Houve algum corte ou redução de prestação de serviços da Secretaria em decorrência dessa devolução? Como se deu o pagamento das despesas que seriam quitadas com os recursos retirados do fundo? Eu vou fazer esses 3 questionamentos primeiro, Helena. Se quiser, eu repito também as perguntas para depois a gente continuar. Já respondo agora? Então, vamos lá. Primeiro, boa tarde, dizer da importância dessa casa, do Legislativo, em seu papel, convidar o Executivo quando tiver as dúvidas, mas dizer principalmente do espírito democrático, republicano, que nos une aqui nesse momento. Um ponto de vista colocado por vocês até o momento é realmente relacionado aos atos normativos, aos atos administrativos que regulamentam e operacionalizam o orçamento público. Quer dizer que, enquanto Secretaria de Assistência Social, eu não tenho competência de regir sobre o orçamento municipal. Esse orçamento é de competência da Secretaria de Planejamento, bem como os atos relacionados ao financeiro, a operacionalização financeira, fica de responsabilidade da Secretaria de Fazenda. Como eu disse, a outra vez que estive aqui, a gente vem demonstrando, através da Secretaria de Assistência Social, a necessidade da recomposição orçamentária para o cumprimento da execução de alguns convênios, alguns chamamentos da criança, do adolescente, de atendimento à população. E aí, com relação a essa operacionalização de, tanto conforme a emenda constitucional, ela traz de reordenar a desvinculação desse orçamento, não é de competência da Secretaria de Assistência. Assim como a revinculação desse orçamento também não foi. Então, eu sinto falta aqui, administrativamente, do secretário de Fazenda, que é quem tem essa competência. Então, nós tivemos ciência da recomposição, através da consulta aos extratos, que é feita periodicamente, e, então, assim, essa resposta eu não tenho como dar, porque não diz respeito à minha pasta. Agora, o cumprimento e a execução do reordenamento e da desvinculação que foi realizado, conforme os extratos, eles estão em execução, foram repassados para as organizações que tinham a parceria, e então nós operacionalizamos do ponto de vista, quando ele caiu para a conta, para a execução orçamentária da assistência social, nós conseguimos cumprir o atendimento e não interromper os serviços, que era a maior preocupação. Não sei se eu respondi. Helena, uma coisa que é importante,
Para poder retirar o recurso, você fez um pedido enquanto secretária. Esse recurso, você disse, está sendo utilizado. Depois eu tenho perguntas em relação à utilização. Mas o recurso foi devolvido. Para ele ser devolvido para o fundo, não teve nenhum documento da tua parte? Não, ele teve o documento que o ato normativo, né, administrativo teve quando eu indiquei as fichas que seriam destinados quando foi remanejado esse recurso, né? Para devolução, não é de minha competência. Você não foi avisada que o dinheiro seria devolvido? Não, eu fiquei sabendo através do extrato. Do extrato bancário. Do dia 31, nós visualizamos a recomposição nas duas contas. Entendi. Acho que nós vamos ter que, né, também convidar o secretário de Finanças para poder explicar, até porque, segundo o relato, ele foi o orientador da medida, né, garantindo que tinha garantia legal para fazê-lo, e do mesmo jeito que eu demonstrei para você estranheza de não partilharem com você algumas decisões e você não partilhar com o conselho as decisões, também me estranha a devolução sem partilhar, embora seja um ganho, né, mas não partilhar a decisão com você da devolução do recurso para os fundos. E se tinham tanta garantia, né, tanta segurança legal na ação de retirar, né, vereador Pedro, por que devolveram? Em que pese, né, a concordância nossa do ponto de vista político material da devolução do recurso, mas a estranheza dessa ação contraditória. Retira, aí tem uma pressão popular, devolve. A outra pergunta, o montante retirado dos fundos, ele foi utilizado pela Secretaria, né? Qual a origem do recurso devolvido? Você disse que não sabe de onde foi tirado o recurso para devolver para o fundo. Eu queria aqui só fazer em relação aqui para duas perguntas, o seguinte, né? Qual foi a finalidade para facilitar, aqui está em termos de colaboração e o número, mas eu vou citar aqui as entidades, né? Qual foi a utilidade do recurso para a comunidade só por hoje, no termo de colaboração de número 21013, no valor de R$ 511 mil, e do 21679, no valor de R$ 565 mil. Os dois termos. Então, vamos lá. O primeiro termo, no valor de 511 mil, esse termo, são ações complementares na rede todinha da assistência social. Então, nós temos a atuação dos profissionais que executam serviço de convivência, que fazem o atendimento e acompanhamento de muitas famílias com criança, adolescente, idoso, inclusive o serviço no domicílio. Então, são ações ligadas diretamente aos CRAS. Nós temos profissionais atuando diretamente com o público idoso e crianças e adolescentes em todos os equipamentos da assistência e, inclusive, nos serviços de convivência. Entre eles, Centro de Convivência da Juventude, Centro de Convivência do Idoso, Centro de Convivência da Família, em que se pese, no total, cerca de 5 mil crianças e adolescentes sendo atendidos por esse termo. Helena, quanto ao atendimento às famílias, a idosos, não se tem questionamento, mas quando nós conversamos com a Procuradoria para saber se eles tinham o mesmo entendimento, nos foi dito o seguinte, falou, olha, retirar pode, a emenda constitucional nós podemos retirar. Todo mundo lamenta, tem esse decreto, tinha que ter passado pelo Conselho, seria melhor, mas não tem impedimento. Agora o que foi dito é o seguinte, mas esse dinheiro tem que ser gasto com política de criança e adolescente. Você citou
projetos, política pública, não só de criança e adolescente. E aqui, esse recurso foi tirado do Fundo da Criança e Adolescente, para uma entidade que não fez só um trabalho de criança e adolescente. Então, prioritariamente, esse recurso foi utilizado para criança e adolescente. E, inclusive, a questão dos atendimentos, todas as parcerias, e esse daí, por exemplo, os serviços todos, nós fecharíamos, nós demitiríamos, inclusive o Centro de Convivência da Juventude, que atende os adolescentes. Nós temos, nesse termo de fomento, nesse termo de parceria, nós temos um número enorme de crianças e adolescentes e idosos, né? Apesar de esse ter sido usado pela criança e adolescente, que são referenciados e acompanhados diretamente por essas equipes. Então, não foi 100% do recurso para a política de criança e adolescente. Foi 100% utilizado, porque esse montante da Só por Hoje, ele não cobre só a criança e adolescente. Ele não cobre, esse não é suficiente para cobrir todas as despesas que nós temos no atendimento de criança e adolescente. É que o dinheiro foi tirado, ele foi desvinculado do fundo da criança e do adolescente. Isso, para atendimento desses serviços no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes. Teve uma ruptura de contrato. Teve uma ruptura de contrato. Esse recurso foi utilizado, por exemplo, para rescisões, para finalização desse contrato? Eu preciso, se você puder documentar... Nós fizemos, inclusive. Isso, nós fizemos. Olhar, porque tecnicamente esse detalhamento financeiro, eu preciso consultar os órgãos competentes, tanto da Secretaria quanto da Prefeitura, tá? Tá bom. E essa Associação de Reintegração de Assistência, são 3 termos. O 21998, o 23515 e o 23504. O valor total deles vai dar aproximadamente 550 milhões. A Fernanda está até trazendo algumas informações técnicas. É o mesmo... Desculpa. Não é 500, é 500 mil. Esse é o acolhimento, que é o TEIA, né? Então, esse daí, ele não são 3 termos, ele é um termo que tem fontes diferentes e é o TEIA que, né, as casas-lares que atendem as crianças em acolhimento institucional, inclusive totalmente fiscalizado pelo Judiciário. Bom, vereador Pedro, você tem algum questionamento nesse momento? Eu queria agora, antes de abrir, Eliovan, quero te ouvir um pouco sobre a situação. Boa noite, João Paulo. Boa noite, secretária Helena. Boa noite, vereador Pedro Roberto, em nome de quem cumprimento os demais vereadores presentes aqui. Representante da OAB no Conselho Municipal do Idoso, Dr. José Delbem, e o GECE, presidente, né, do Conselho da Criança e do Adolescente. Demais presentes, boa noite. Eu vou, que é o que me cabe, que é o que eu imagino que... vou me ater à questão técnica do fundo, né, dos fundos. Os fundos, lá na origem, eles foram criados exatamente para evitar a confusão de recursos do orçamento dos entes públicos, né? Existem fundos, né? Acho que a maioria sabe, existem fundo o nacional, o estadual e o municipal, e esses fundos eles foram criados com a ideia de ter verbas específicas compondo esses fundos que não se confundem com a arrecadação, né? Então, o primeiro aspecto desse fundo é a vinculação dos recursos, né, às atividades a qual ele foi constituído. Então, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, recursos vinculados a funções relacionadas a criança e adolescente. O do idoso, a mesma coisa. Existem uma série de outros fundos, né, mas vamos nos tratar. Mas todos eles foram criados com essa ideia,
né, de ter fontes específicas de recurso. Especificamente no fundo da criança e do adolescente, são 3 fontes de recurso. Multas aplicadas, né, pelo Poder Judiciário em relação a infrações relacionadas à criança e adolescente, que deve compor o fundo, né, valores decorrentes do orçamento do ente público, no caso do municipal, valores que o município coloca dentro do fundo ali, e o que eu acho que é mais sensível e mais importante aqui, que é o da destinação solidária, e que esse especificamente vincula a nossa atuação, já que o que é que acontece? É um recurso que originariamente iria para os cofres da União, como imposto, como tributo, e o contribuinte, isso por lei, não é uma liberalidade, né? Isso é por lei, estabelecido por lei, que a pessoa, ao invés de pagar esse recurso, mandar esse recurso para o imposto de renda, ele destina uma parte, né, até ali da sua renda tributável, para um dos fundos, né? Então, esse é o aspecto técnico, o aspecto legal, e quando se retira, né, esses valores do fundo, né, quando de alguma forma se mistura com o orçamento do município, isso cria um problema sério para a comunidade, porque a comunidade fez a opção de destinar parte do seu tributo. Eu acho que isso é um aspecto importante que o município tem que perceber, que pode repercutir negativamente na arrecadação futura. Porque, por exemplo, aqueles que destinam para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Rio Preto ou para o Fundo do Idoso, pode vir a fazer para o Fundo Estadual ou para o Fundo Nacional, né? Porque não sente essa confiança de que o recurso que vai para ali vai ser efetivamente aplicado. Então, esse é o aspecto, além de legal, né, um aspecto que repercute na credibilidade que o fundo tem perante o ente, no caso, o município. Então, eu acho isso muito importante. E a gente já verifica, eu sei porque numa atuação nacional que nós tivemos, a gente tem um problema hoje sério, que as pessoas podem, na verdade, eu falei para o fundo municipal, para o fundo estadual e para o fundo federal, mas eu não sou obrigado, cidadão munícipe riopretense, eu posso doar, por exemplo, para o fundo de Badibacite, Catanduva, e isso é um problema hoje, porque se vê migrando muito em determinadas políticas de doação casada, com determinadas entidades, leva o recurso para um município, porque, de alguma forma, aquela entidade ali tem um grande apelo social, um apelo político, um apelo econômico, que consegue levar, né? Então, assim, eu não sei qual o potencial para 2024 de arrecadação, né, que a Receita tem esse dado em relação ao município de São José do Rio Preto, mas nunca chegamos perto de atingir, né? Nunca chegamos perto. E eu acho que é importante que essa credibilidade seja, né, resgatada. Os fundos, os recursos que estão ali são do fundo. E aí o outro aspecto que é super importante, a verba que compõe o fundo, ela a sua aplicação é necessariamente vinculada à atuação do Conselho Municipal, que é o aspecto democrático do fundo. Então, isso são questões que não há como fugir. São questões legais. Então, essas questões eu acho que devem ser observadas. Há, infelizmente, uma confusão aí, né, uma interpretação da Secretaria de Fazenda, isso não é típico só de Rio Preto, inclusive ocorreu isso também em um determinado momento no âmbito federal, né? E daí porque eu acredito que eu tenha sido convidado, porque eu com um grupo de procuradores, um grupo de trabalho nacional, entramos com ação contra a União, porque houve também na verdade, eles contingenciaram os recursos do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, e o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente não tinha disponibilidade. Foi um problema sério, porque não conseguia levar à frente as suas políticas, porque é a única fonte. E essa ação, ela foi
vencedora na primeira instância, no Tribunal Regional Federal ela foi confirmada, e a última decisão existente nessa ação do Superior Tribunal de Justiça vem confirmando essa decisão, que vai dizer o quê? Recurso do fundo não pode sair do fundo para outra finalidade, não pode juntar, sequer tem a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Finanças, o Ministério da Fazenda, no caso do âmbito federal, a possibilidade de contingenciar esse recurso. Então, em princípio, eu acho que é isso que me cabia, e estou aberto para qualquer outro questionamento. Eliovan, eu vou esquecer o nome técnico, você falou de 3, provém de multas. Multas, fontes do orçamento do ente, né, no caso do municipal, o município poderia e deveria também colocar no fundo orçamentariamente valores, né? E a outra fonte é a destinação solidária, esse valor que o contribuinte discrimina, né, que parte da sua renda tributável ele pode, né, 6% se ele faz no ano anterior e até 3% se ele faz até a data final da sua renda tributável, ele pode destinar para o fundo. A destinação solidária, parece que ela é quase 100% da composição do fundo do idoso. E da criança e do adolescente ainda tinha essas 3 fontes. Mas o idoso era quase 100%, segundo a direção do Conselho, né, o vice-presidente do Conselho, a presidenta que se ausentou para tratar da saúde, mas o vice-presidente falou, é quase 100% de destinação solidária. Então, é muito bom essa compreensão, Eliovan, e a tua participação. Eu repito, assim, o mais importante na prática foi feito, foi devolvido o recurso. Mas, assim, nós estamos aqui acumulando informação e conhecimento para que não aconteça novamente. Porque a preocupação nossa era essa. Os conselhos vão perder a credibilidade na hora de promover a campanha de arrecadação. Eu queria abrir agora, nós temos outros questionamentos antes de ir para outro ponto com a secretária, mas é mais ligado ao orçamento. Mas nesse ponto, pode ser que alguém queira se manifestar, primeiramente abrir para os vereadores, aproveitar o Eliovan, a secretária, se tem alguma dúvida em relação a essas exposições, vereador Pedro, o Gessé e o doutor Dalben também está... Boa noite, João Paulo, boa noite, vereadores, obrigado pelo convite. Sobre esse assunto, João Paulo, só quero deixar consignado nesta casa a idoneidade, né, a seriedade da secretária Helena. Tá? Acho que ela já foi secretária em outros momentos, nunca houve uma única denúncia contra o trabalho dela, que é eminentemente técnico. Então, assim, a relação com o Conselho sempre foi muito respeitosa e de extrema independência. Queria só deixar registrado isso. O Gessé, eu acredito que sim, Gessé. É que nós não podemos fingir que não aconteceu nada. Nós acabamos de escutar de um procurador federal que considera ilegal a retirada do fundo sem passar pelo Conselho. E, lamentavelmente, teve um erro. Se a Helena foi induzida ao erro, se ela foi orientada de maneira errônea, ela tem que se posicionar. Agora, tem uma coisa, Gessé, a ação, o pedido para a retirada do fundo partiu da secretária da Assistência. Isso não tem nada a ver com caráter, com lisura, com respeito ao Conselho. Tem a ver com uma lógica, com uma ação política que, lamentavelmente, atenta contra a soberania do Conselho e contra a participação popular. Tá. Com todo o respeito ao doutor Eliovan, eu acho que a Prefeitura agiu de acordo com uma PEC, né? Uma emenda constitucional. Então, acho que isso, futuramente, a Justiça vai decidir qual foi o tamanho dessa situação. Que o doutor Eliovan já se posicionou, não sei se você prestou atenção, eles entraram com uma ação contra o governo federal e teve êxito. São situações distintas, desculpe, vereador, são situações distintas. A gente sabe muito bem qual que era a função daquele governo anterior, por que ele fez isso. A gente abomina o que foi feito com o Conanda. Ele desfigurou, ele desidratou o Conanda e que agora está tentando retomar as pernas.
Agora, a Prefeitura não é de Rio Preto retirou dinheiro do fundo, Gessé, sem passar pelo Conselho. E esse é o fato. É um fato. Esse é o fato. É que me estranha, você como presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, fazer a defesa do governo e não do Conselho. Mas é um direito seu. Muito me estranha isso. Bom, o dinheiro já retornou, já está na conta do Conselho e é nosso... Não por conta da ação do Conselho da Criança e do Adolescente, por conta da ação do Conselho do Idoso e dos vereadores dessa casa. Aí é uma questão que o senhor está aferindo, né? Não é, são fatos. É uma opinião do senhor. São fatos. São fatos. Eu participei da reunião do Conselho da Criança e do Adolescente e o senhor não colocou para votar nenhuma moção de repúdio ao governo. Por favor. É um respeito à opinião do senhor, mas é simples opinião. Tá? Por favor. Não é opinião. Eu estou retratando aqui fatos, Gessé. Me espanta muito o senhor, como presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, aliviar, quase que ser cúmplice de uma ação do governo. É semelhante a uma síndrome de Estocolmo. Eles sequestraram o dinheiro que teria que ter a gestão do Conselho da Criança e do Adolescente, do qual você preside, e você veio aqui para defender o governo. É que eu não estou acreditando na sua fala, mas é um direito seu falar. É um direito meu, e eu não estou aqui como oposição, nem como situação, João Paulo. Eu estou aqui para situar os fatos. Eu quis deixar consignado a honestidade da secretária Helena. Acho que os fatos, como ela já narrou, a levaram a tomar essa decisão junto com o governo municipal. Existe uma PEC que consolida isso, e acho que existe umas instâncias que vai haver um julgamento se foi correto ou não essa situação. Então eu quero fazer uma pergunta para o Conselho, para o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. O senhor concorda que governos retirem o dinheiro do fundo sem passar pelo Conselho? Evidentemente que não. Ok. Helena, eu queria fazer uma pergunta em relação ao orçamento. Em 2023, o orçamento da Secretaria foi de R$ 35.641.000, sendo que os valores empenhados totalizam R$ 45.200.000. Isso são dados do portal da Transparência. O orçamento previsto para 2024 é de R$ 37.445.000, ou seja, quase 2 milhões apenas a mais. Se você empenhar os mesmos 45 milhões, ainda faltaria aproximadamente R$ 7.200.000, 7 milhões. Então, a minha pergunta é: como resolver esse estrangulamento orçamentário? A nossa grande preocupação é quem vai pagar essa conta, quem vai deixar de ser beneficiado, uma vez que Olha, se você não aumentar 1 centavo nos empenhos feitos esse ano, não aumentar nem 1 centavo, ainda vai faltar pouco mais de 7 milhões. Então, essa é a preocupação com quem acompanha a rede de proteção social. Bom, realmente, do ponto de vista orçamentário, nós temos que olhar de forma sensível para o orçamento da assistência. Fui convocada para uma reunião junto ao planejamento, inclusive com as equipes técnicas, e nós estamos pautando toda a necessidade diante até da arrecadação, da previsão da arrecadação municipal, pautando a proteção social e o orçamento social. Porém, vereador, essa não é a nossa pauta de hoje, né? Então, eu gostaria que a gente, lógico, chamei a atenção para o orçamento da assistência, para a pauta de identificar, até porque
Está em votação a questão da lei orçamentária anual, mas não é a pauta dessa comissão para esse momento. Então, eu gostaria que a gente se atentasse à pauta. Bom, secretária, a senhora não precisa responder, mas ela faz parte da pauta, uma vez que, este ano, quando faltou recurso, o governo orientou a senhora a retirar o dinheiro no fundo para poder pagar as contas. Então, você está vendo como ela tem uma relação direta com o orçamento? A minha preocupação é essa. E da nossa parte aqui, a senhora pode ficar tranquila, os vereadores que estão aqui estão todos comprometidos, nós vamos defender o aumento do orçamento da assistência nessa casa. Já vamos fazer emendas coletivas, vamos discutir isso juntos aqui. O problema é que aqui, ó, os números, essa é a minha preocupação. Esse ano teve que tirar dinheiro do fundo para poder socorrer aí as políticas públicas. O ano que vem, repito, se a senhora não aumentar nenhum centavo, e olha que a cidade aumenta os gastos, vai faltar 7.200.000 reais na sua pasta. É por isso que eu fiz a pergunta. A senhora tem razão. Diretamente, não estava aqui em relação ao orçamento, mas nós estamos falando sobre o fundo. Então, eu queria saber como a senhora pretende resolver esse gargalo, esse problema. Hoje é a pauta mais sensível da Secretaria de Assistência, é o olhar para o orçamento para 2024, entendendo que também existe uma responsabilidade, né, com o orçamento municipal, e as demandas e necessidades da população têm sido cada vez maiores. Então, estamos em tratativa com a Secretaria de Planejamento. Essa casa, os vereadores, fico feliz que vocês estão olhando para a assistência, né, realmente com uma lupa mais sensível, compreendendo a lei orçamentária anual que dispõe sobre os recursos, mas dizer, vereador, que é uma grande preocupação. O que foi passado, o que veio para esta casa e o recurso disponível vai ter que ter o remanejamento e um reordenamento do ponto de vista financeiro. E para adequar esse orçamento, realmente terá que estabelecer as prioridades. Nós não vamos conseguir atender a toda a necessidade da população. Então, peço que olhem mesmo a composição para votarem o orçamento de 2024. Só para uma comunicação rápida, assim como eu havia me comprometido, porque eu componho a bancada de oposição, às vezes com o vereador Pedro Roberto, tem uma posição mais independente e mais crítica, muitas vezes, que é um grande... A minha parte foi feita. Aqui, ó, eu faço uma emenda que aumenta em 3 milhões o orçamento da sua pasta. E tira de onde? Tira da comunicação. Tiro da comunicação. Então, a nossa parte foi feita. Antes de voltar a palavra para o Leovan, só um questionamento aqui, ó. Então, a gravidade. O dinheiro retirado do fundo do idoso foi 420 mil. Segundo dirigentes do Conselho, esse recurso tirado do fundo do idoso, ele é de destinação solidária. Ou seja, por isso que nós acionamos o Ministério Público Federal. Esse dinheiro, em tese, ele faz parte da União. E aqui, secretária, eu queria esclarecer, isso aqui tem a Associação Lar Francisco de Assis, na Providência de Deus. Pelo que eu sei, esse termo aqui de 190 mil, quero conferir se é isso ou não, eles atendem população em situação de rua, não? Eu queria saber se esse recurso foi destinado para essa finalidade. Esse termo, ele atende dos objetos, é a pessoa em situação de rua, e nós temos hoje atendidos, né, cerca de
de 30 a 40 idosos são atendidos também por esse termo. Então, enquanto objeto e público, a gente compreendeu que nessa ocasião atenderíamos também idosos através desse termo. Então, atende também idosos. E a compreensão da Procuradoria, embora eles concordem que é possível tirar sem passar pelo Conselho por conta da emenda constitucional, mas foi feita essa observação: 100% do recurso tem que ter a sua destinação, a sua finalidade essencial, que era a política para idosos. Não que aqui alguém é contra esse dinheiro, fazer investimento no sentido de proteger a população em situação de rua, mas este projeto não atende apenas idosos, para registrar. Quer voltar a palavra para o Eleuvan, às vezes para ele fazer algum esclarecimento aqui. Só considerando a intervenção do Gessé, que eu acho que eu acabei não sendo claro. Na verdade, o meu foco é eminentemente técnico. É uma legislação complexa, é de natureza financeira e orçamentária, e aspectos legais e constitucionais em relação ao fundo. A DRU, que é a emenda constitucional da União e que se utiliza, né, geralmente para fazer essa desvinculação, trata de receitas tributárias. Receitas tributárias é o quê? Decorrente da arrecadação de impostos do ente público. Município, impostos arrecadados para o município poderia desvincular os recursos. Os recursos que compõem o fundo, né, os recursos que compõem o fundo, a partir do momento que eles ali ingressam, eles não são recursos tributários. E mesmo aquele que vem do orçamento do ente público, se o município pega uma parte do seu recurso, do seu orçamento geral, e coloca ali, a partir do momento que ele coloca no orçamento do fundo, ele não pode mais retirar, porque ali vai ter que se submeter ao funcionamento do conselho, e o conselho vai autorizar ou não. A política é feita ali, é uma descentralização da política. Então, isso precisa ser claro, e às vezes a Secretaria de Fazenda não entendem isso, né? Que aquele recurso que compõe o fundo, ele não é primeiro, ele não é de natureza tributária, e existe o fundo exatamente para desidentificar ele com o Caixa Geral, senão não tem sentido ter esse fundo. Entendeu, Gessé? Eu não sei se esclareceu. A questão da união que aconteceu foi esse aspecto. Você pegou e interferiu. É muito semelhante aqui, né? Foi muito semelhante. Por isso que o meu aspecto aqui é técnico. As questões políticas, os senhores, né, têm muito mais estofo e muito mais conhecimento para tratar, e eu venho para trazer a questão do ponto de vista técnico, né? E do ponto de vista técnico, recursos que estão no fundo municipal, eles têm que ser administrados e movimentados exclusivamente com base na dinâmica do conselho respectivo. É uma forma, vamos dizer assim, de orçamento participativo, só que gerido ali pela representação dos que compõem o fundo. Isso é muito importante dizer, né? E quando eu falo, acho que é importante que se leve como município, como Câmara de Vereadores. Eu acho que o município tal não tem essa realidade que chega para nós, que Rio Preto está perdendo recursos, já estava perdendo. E a partir do momento em quando você desvincula, né, quando você retira recurso do fundo, no caso do idoso, como disse o vereador João Paulo, majoritariamente decorrente de destinação solidária, o cidadão que destinou pode mudar para um outro fundo, e aí se perde duas vezes, né? Então, acho que é importante, todos nós passamos, todos nós passaremos, mas é importante, o aspecto institucional é muito importante, e essa conquista democrática dos fundos de direito e dos conselhos municipais, eles têm que ser defendidos por todos nós, principalmente como cidadãos, porque eles têm que existir para o futuro e no seu funcionamento o mais democrático possível. Eu acho que isso é o importante, que eu me sinto aqui no dever de dizer e deixar isso claro, né?
é essa conquista histórica. João, Muito obrigado, Eliovan. só a nível de esclarecimentos, Rio Preto, segundo a Receita Federal, tem potencial de 29 milhões para poder arrecadar. Infelizmente, a gente chega em torno de 1 milhão. 800 mil, 900 mil, vai oscilando, infelizmente. Outra informação, desse dinheiro que já estava no fundo, João Paulo, e pessoal que nos assiste, né? Este ano nós destinamos 3 milhões e 200 mil para 22 instituições de Rio Preto. Acho que seria legal também a gente abrir espaço para a gente conversar também sobre o que está sendo feito e como o Dr. Leovan destacou, né, com essa participação da população. Então, a gente fez um chamamento público em 2022 e foram, né, contemplados aí 22 instituições da cidade, das 38 registradas no CMDCA da cidade. Claro, Gessé, fica convidado, eu acho que já ocuparam a tribuna, né, Pedro, para fazer isso, mas quando lançar a campanha novamente, a gente tem que ocupar a tribuna da casa antes e a gente divulgar, usar os instrumentos que a casa tem, os mandatos todos, eu acho que também divulgariam. Isso é muito importante. Obrigado, João Paulo. Vereador Marinho, vereador Júnior, Rossini, vereador Peixão, vereador Pedro. Bom, nós podemos passar para o outro ponto. Então, Helena, assim, foi muito, acho que, produtiva essa primeira etapa. Nós temos aqui o Josimar Pérez, que é atual conselheiro do Conselho Tutelar Norte, e o Breno Aragon, recém-eleito membro do Conselho Tutelar. Nós fizemos uma audiência pública em que eles passaram números assustadores, quantidade de ocorrência, de trabalho, de demanda, fizemos um comparativo com algumas cidades. Lamentavelmente, no geral, tem um relaxo em relação à política de proteção de criança e do adolescente, mas algumas cidades já fizeram adaptação, temos bons exemplos, ampliaram seus conselhos. Então, Helena, eu queria que eles fizessem a exposição, eles podem se complementar, dar a palavra para os dois e depois a gente volta a palavra para a secretária. O Gessé também fica à vontade, como presidente do conselho, aqui para se posicionar. Esses microfones estão funcionando, senão você tem que ligar ele aí. Som. Bom, primeiramente, boa noite aos membros da comissão, à secretária, vereadores aqui presentes. A gente solicitou essa pauta para o vereador João Paulo para ser incluído, né, nessa discussão, porque em toda essa discussão orçamentária, né, a gente está vendo que o cobertor é curto e orçamento é sempre uma questão de prioridade, né, porque sobra de recurso a gente nunca tem, né, a gente tem que elencar quais são as prioridades. E como o João Paulo falou, acabei de ser eleito para o Conselho Tutelar, a gente observa, dado a realidade dos atuais conselheiros, de que o número de conselhos tutelares, eles são radicalmente insuficientes para a demanda que Rio Preto tem hoje, né? Então, Rio Preto, das 15 maiores cidades do estado, na relação número de habitantes para cada unidade de conselho tutelar, das 15 maiores cidades do estado, nós somos a 5ª pior cidade na relação. A gente está falando que cada conselho tutelar que existe, são 2, para uma faixa de 235 mil habitantes. Para os vereadores estarem cientes do tamanho do problema, a cidade de Sorocaba tem um conselho tutelar para cada 120 mil habitantes. Sorocaba é uma cidade de 740 mil habitantes. Diadema, Santos e algumas outras também estão na faixa de um conselho tutelar para cada 140 mil habitantes. Rio Preto está no número de 235, 240 mil habitantes para cada unidade de conselho tutelar. Então, eu quero aqui trazer um apelo, tanto à secretária quanto aos vereadores, que se Rio Preto não criar o 3º e o 4º conselho, nós deveríamos dobrar a capacidade de conselhos tutelares,
para a gente se igualar em números a cidades como Sorocaba e Diadema. Só que, na ponta, quem está sofrendo são os menores, que o Conselho Tutelar hoje não consegue cumprir o seu papel de acompanhamento, de propor política pública, de fiscalizar órgãos públicos e a prestação de serviço, pela devida e brutal sobrecarga de trabalho que o Josimar, que está na linha de frente, já tem 4 anos, pode falar. E eu quero fazer uma reflexão para os senhores do seguinte: hoje, na eleição passada, foram eleitos os 10 conselheiros. Hoje, salvo engano, Josimar, tem conselheira que ficou em 34ª, né? A lista foi rodando. É adoecedor a situação que os conselheiros tutelares enfrentam, porque justamente, além de serem casos muito complexos, o acompanhamento que não é conseguido dar tem adoecido. Então, você imagina, você tem um processo seletivo, você imagina se no cargo de vereador a gente elege 17 e a gente está falando que tem o 34º está assumindo. Quer dizer, algum problema está tendo, o que está fazendo as pessoas que fizeram campanha, que pediram voto, não está assumindo. O que está fazendo isso são condições de trabalho, são prestações de serviço que não conseguem ter essa qualidade. Então, com base nesses números, com base de entender que o orçamento é prioridade, eu queria trazer aqui essa necessidade. É urgente que já no ano que vem Rio Preto tenha o seu 3º conselho, e sabendo que, segundo resolução do CONANDA, né, que é o órgão que dá as orientações, é o Conselho Federal da Criança e do Adolescente, nós deveríamos ter uma unidade de conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, né? Então, a gente está mais do que o dobro atrás de números mínimos para garantir qualidade de atendimento para a criança e para o adolescente que são vítimas de violência. A gente nunca pode perder isso de perspectiva. Um conselho tutelar insuficiente significam denúncias e acompanhamentos insuficientes para crianças vítimas de maus tratos, abusos sexuais, exploração laboral. Era isso que eu queria trazer sobre essa necessidade e essa defasagem que Rio Preto tem quando o assunto é conselho tutelar. Obrigado, Breno. Josimar. Boa noite a todos. Quero novamente aqui agradecer a oportunidade. É sempre um prazer poder estar aqui nessa casa. O Breno, ele tem propriedade em falar tudo isso, porque ele já acompanha o trabalho do Conselho já desde o início, ou melhor, já há vários anos já, né, Breno? O Breno já conhece o trabalho do Conselho Tutelar. Eu não trouxe aqui o meu rascunho para poder falar os números exatos, mas como o vereador João Paulo Rilo falou, apresentamos aqui a estatística, né, que aponta aí mais de 2.300 atendimentos de porta no Conselho Tutelar Norte. Estou falando só do Conselho Tutelar Norte. Hoje nós não estamos com um representante do Conselho Sul aqui, mas enquanto atual coordenador da região Norte, nós temos aí uma alta demanda, né, assim como o Conselho Sul também tem, e precisamos ter aí o 3º Conselho Tutelar para poder pensar já em um quarto, porque temos aqui a presença da nossa secretária Helena Marangoni, do GSE, que é do CMDCA, presidente do CMDCA, tem propriedade para saber toda essa dinâmica que o Conselho passa também. A gente precisa dar um suporte a mais para a rede de proteção e muitas das vezes a gente não consegue, vereador Pedro, porque a demanda é muito alta. Assim como eu falei na primeira audiência, nós temos hoje no Conselho Tutelar Norte mais de 300 casos na mesa de cada conselheiro. E não é por falta de trabalhar não, assim como eu já falei já para alguns vereadores aqui, inclusive já tivemos a visita de alguns vereadores lá no Conselho Tutelar, e eles se depararam com o conselheiro ali trabalhando na sua folga. Quantas e quantas vezes o conselheiro trabalhou até tarde da noite, até cheguei a sair já meia-noite do Conselho Tutelar. Fora os dias que a gente já trabalhou nos nossos finais de semana, se dedicando para conseguir atender toda a demanda que tem. Nas férias, inclusive nas férias também, trabalhamos nas férias. E assim, é algo assustador. Só quem vivencia o trabalho, só quem está ali dentro vai poder saber da realidade que nós temos ali, né? Então, hoje aqui fazendo um apelo para o nosso
presidente aí, Gessé, para a nossa secretária Helena Marangoni. Quero cumprimentar também as pessoas que assistem à TV Câmara agora, o seu Wilson, que é uma referência para todos os conselheiros tutelares, atual conselheiro da região sul, está nos acompanhando aí pela TV Câmara, não pôde estar presente aqui por conta de um tratamento que ele está fazendo de saúde. Então, assim, é isso, Breno, isso que você falou é muito importante, falou com muita propriedade, certamente vai conseguir desenvolver um excelente trabalho aí na frente do Conselho Tutelar, tenho certeza. E nós precisamos sim, João Paulo, precisamos aí do engajamento, do empenho de todos os vereadores dessa casa, para que a gente venha ter um Conselho Tutelar aí a mais, para que a gente possa conseguir aí apresentar novas estatísticas para poder buscar aí um quarto conselho futuramente. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Josimar, pela oportunidade. Primeiro, acabei me esquecendo, nós temos dezenas de pessoas acompanhando pela TV Câmara e pelo YouTube a nossa audiência. E aqui registrar a justificativa do vereador Renato Pupo, que preside a comissão da criança e do adolescente aqui da casa, e ele aqui alega compromisso anteriormente marcado, mas registra total apoio à criação do terceiro Conselho Tutelar e reitera a desaprovação, a posição dele de desaprovação, a desvinculação dos recursos dos fundos. Então está registrada aqui a manifestação do vereador Renato Pupo. Vou passar para a Helena. Bom, agradecer a presença do Josimar, do Breno. Importante termos atores que militem em defesa da criança e do adolescente. Dizer que realmente São José do Rio Preto cresceu, como os próprios dados do IBGE traz, um crescimento populacional de cerca de mais de 80 mil pessoas, né? O que chama a atenção também são os ciclos de vida que nós estamos atuando, pensando principalmente na criança, no adolescente. Uma pauta que tem sido importante para a Secretaria são os bebês, a primeira infância. Digo que sou plenamente favorável, realmente, à implantação de órgãos que cuidem, que protejam, a presença do Conselho Tutelar nessa rede de proteção social e defesa de direitos é fundamental. Então, fica aqui toda a nossa sensibilidade, um diálogo. Sabemos que é preciso, metodologicamente, repensar estratégias, repensar pautado no ECA, da atuação concreta, né, da prática dos conselheiros. Para o ano que vem, nós já estamos, junto com o GSE, com o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, nós estamos dialogando sobre todo o processo de capacitação, de formação, Breno, que vocês vão passar. E aí queremos, em uma reunião ampliada, ouvi-los também, né, até da perspectiva de necessidades pautada por vocês, e não é construída com vocês, conselheiros, e não para vocês, né? Eu acho que essa participação e escuta é fundamental. Dizer que, mais uma vez, nós vamos entrar na questão orçamentária. Como o próprio Conanda traz, a previsão orçamentária para a criação do Conselho, ela é fundamental. Então, fica aqui realmente toda a responsabilidade que nós temos, e hoje nós temos, através dos dados do IBGE, o número de crianças e adolescentes em Rio Preto é cerca de 181 mil crianças e adolescentes. Esse ciclo é de 0 a 19 anos, né? É um dado que chama a atenção, realmente, das políticas sociais para as minorias. Então, fica registrado aqui, enquanto secretária de assistência, reforço a importância e trago também o olhar, mais uma vez, para o orçamento e para o financiamento, para poder atender essa necessidade. Secretária, só uma pergunta em relação a esse tema. Qual o cálculo, qual o investimento, né? Porque eu acho que sem investimento
para a criação de mais um conselho. O ideal seria 2, mas vamos colocar pelo menos para mais um conselho. Qual o investimento anual para que isso possa acontecer? Muito excelente essa pergunta, porque a gente vem, na secretaria, a gente vem fazendo contas de cada centavo do recurso público, e uma das contas, inclusive, da composição do orçamento da secretaria é demonstrar que os próprios conselhos estão nessa composição orçamentária, né, desse valor total previsto na LOA. Os conselhos, eles têm um custo hoje cerca de 900, eles custam cerca de 900, um é 959, o outro é 979, cerca de 1 milhão cada conselho anual, tá? E aí a implantação, nós precisaríamos pensar na LOA, até na estrutura física, a composição dos móveis e tudo mais, dos equipamentos, cerca de 1.300.000 a gente consegue implantar mais um conselho tutelar. Acho que eu respondo, né? Respondeu. Acho que o Gessé pode falar um pouquinho a respeito agora, Gessé. Bom, eu vou ser repetitivo, João Paulo, né, de acordo com a última conversa que a gente teve, né, no dia 26 de outubro, né, onde eu me pronunciei sobre esse tema. Mas antes, o senhor falou que esperava do Conselho uma atitude mais firme em relação à desvinculação das receitas. Eu posso lhe garantir, vereador, que lá o Conselho é transparente, é participativo, e aquela decisão tirada foi fruto de consenso daquela reunião que o senhor participou, né, que o senhor estava presente. Aliás, quantas reuniões do CMDCA o senhor já participou em toda essa trajetória do senhor como parlamentar? Uma, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas não fui convidado para nenhuma. Não, então, essa é a nossa realidade. O CMDCA e o Conselho Tutelar são frutos da Constituição de 88. Como o doutor Eleuvan ressaltou bem, isso é participação popular, né? Então, hoje ele é constituído metade poder público e metade sociedade civil. Então, nosso mandato é de 2 anos, pode ser renovado por 2. Eu estou presidente desde março deste ano. Então, as nossas reuniões, então vou deixar público, né, para o senhor e para os telespectadores, as nossas reuniões são toda segunda a sexta-feira do mês, às 8h30 da manhã, na Casa dos Conselhos. Todos estão convidados. Eu tentei fazer um trabalho com escolas, não consegui, porque ainda é uma barreira muito grande para se entender a importância do CMDCA, que está na Constituição de 88. Né? O CMDCA ele tem um órgão deliberativo e ele tem como braço executor o poder público, né? No caso a prefeitura, algumas cidades é vinculado ao gabinete do prefeito, nos seus primórdios o CMDCA aqui também já foi ligado ao gabinete. E já há algum tempo nós temos a assistência social como nosso braço executivo, né? Em todas as nossas demandas são pautadas pela assistência. Então, eu vou repetir meus argumentos que eu citei naquela audiência, né? Eu acho que a gente tem alguns fatos, Breno, com todo o respeito à tua luta, eu vejo que a sinceridade do Josimar também, dos demais conselheiros, mas a gente tem que ter o pé no chão, né? Como a secretária falou, nós estamos falando de milhões. Então, para a gente poder avançar nessa discussão, eu insisto, nós precisamos ter dados. Nós precisamos ter informações confiáveis. Não que o Josimar não seja confiável, mas é também um levantamento particular que ele fez. O que a gente precisa é utilizar o CIPIA, né, que é um sistema nacional de tratamento e demandas, né, vinculadas às crianças e aos nossos adolescentes. Então, à medida, tá, doutor Delbem, quando a gente tiver um CIPIA funcionando, nós vamos poder falar assim, não, o Conselho Tutelar está com excesso de demanda, não, o Conselho Tutelar está com baixa demanda. Porque, vereador, eu recebi a doutora Dálice Seron, ela me chamou e eu fui conversar com ela, então, a delegada responsável pela Delegacia da Mulher e também que inclui apuração de crimes contra crianças e adolescentes. Ela fala muito da sobreposição que existe, né? Então, quando o cidadão ele precisa chamar, quando acontece um crime, ele não precisa chamar o Conselho Tutelar, ele pode chamar a polícia e, no caso, a DDM, quem tem o papel de tomar as providências. Rio Preto, pessoal,
a gente tem muitas mazelas, nós temos muitos problemas, mas eu também quero destacar o trabalho que é feito pelos servidores. Desde 2001, Rio Preto tem um esquema de notificação de violência contra a criança e adolescente que não exigiu grandes recursos. Se os senhores for lá na Secretaria de Saúde hoje, vocês sabem o endereço, o local onde acontecem as maiores violações, né? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, o Brasil, né, enquanto Ministério da Saúde, só foi ter um sistema assim, robusto a partir de 2011. Então, assim, o Brasil é muito carente de dados e informações. Então, a gente sabe que existe muitas, eu chamo de demanda falsa para o Conselho Tutelar. Então, desse número que o Josimar passa, a gente sabe, isso eu te falo na prática, de acompanhando, né, o dia a dia, que muitos não era caso de Conselho Tutelar. Então, a partir do novo mandato, a partir de 10 de janeiro de 2024, nós já estamos providenciando a formação pelo CIPIA também. Todos os 10 conselheiros vão passar por esse treinamento, bem como que a secretária Helena já falou, de uma formação mais intensa também sobre as outras atribuições e papéis, entender o fluxo dos atendimentos em São José do Rio Preto. E mais recentemente, vereador, também falei na última audiência, Rio Preto está construindo o seu sistema integrado para a escuta especializada das nossas crianças e adolescentes. Porque o que a gente precisa hoje, né? Existe uma lei, desde 2018, que coloca a responsabilidade no servidor, sabe, no servente, na pessoa do atendimento da saúde, a ser responsável por ouvir essa criança quando ela dá sinais de que foi violentada ou que está sendo violentada. Então, é uma lei nova no Brasil. Rio Preto já está bem adiantado assim, nas discussões com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com a Secretaria Municipal de Saúde. Também o Conselho Tutelar participou dessa construção. Falta a DDM, infelizmente a DDM não apresentou o projeto, por isso que a gente não pôde seguir adiante, mas nós estamos caminhando para ter um sistema integrado para atendimento dessas crianças. Então, vai além da função do conselheiro tutelar, que é fundamental. Eu reconheço o trabalho que eles fazem, é hercúleo, é muito tenso, né? A gente mexe com muita delicadeza, com muitos sofrimentos, mas a gente tem que ter a frieza de olhar números para a gente poder tratar o dinheiro público com a maior responsabilidade. Então, acho que assim que a gente tiver elementos... Então, assim, particularmente também sou favorável a ter um terceiro Conselho Tutelar em Rio Preto, mas precisa da gente avançar. Por último, vereador, também falei na última sessão, acho que a gente pode avançar na questão de comunicação pública, né, de mostrando a importância do papel dos conselhos tutelares e o que não é atribuição do conselheiro tutelar. Acho que a gente poderia diminuir muito esses casos que o Josimar trouxe aqui até agora. Tá? Acho que era isso a minha contribuição. Obrigado. Bom, o Josimar pediu a palavra. Tá, vamos lá. Eu quero contribuir, então, de uma forma um pouquinho mais avançada aqui nas questões que nós atuamos. Os mais de 2.300 casos que nós atendemos de porta dentro do Conselho Tutelar, ele não é só demanda falsa, são notificações que, geralmente, quando nós fazemos as nossas notificações, é em torno de 20, 30, 40, depende o dia, depende o que nós estamos notificando, né? Se não é caso de muita gravidade, de muita complexidade. Então, assim, a falsa demanda, pelo que o GC fala, ela não está só, ela está na rede. Não, porque não tem como a gente orientar, Pedro, um pai de família do que é uma falsa demanda e do que não é. Ele vai procurar o Conselho Tutelar. Muitas das vezes nós somos procurados por um conflito familiar onde não há uma atuação do Conselho, mas se a gente não se dedicar ali para conversar com aquele pai, com aquela mãe, e falar para ele assim, ó, essa demanda é da vara da família, vocês precisam regularizar uma guarda, vocês precisam resolver esse conflito entre vocês. É o trabalho do conselheiro, fazer as orientações e os direcionamentos, porque a pessoa, ela não vai saber, Muitas das vezes ela não sabe. Então, assim, uma pergunta, Gessé, que depois você pode responder, se você conhece o CIPIA, se você conhece a forma de manusear o CIPIA, depois você pode responder para a gente isso. Nós já apresentamos para o CMDCA, em outro momento, da forma burocrática. O CIPIA é uma excelente ferramenta. Ela vai conseguir nos dar dados que nós vamos conseguir apresentar para os órgãos que precisarem dos dados necessários ali para poder ver a demanda do Conselho Tutelar. O ano passado,
nós solicitamos um programa para o CMDCA. Esse programa ele nos dava. Hoje, nós não temos, Pedro, digitalização. Nós temos que digitalizar lá com uma impressora que era utilizada por um conselheiro, né? Que ele tem, o Luciano. Ela foi adquirida pela assistência para que ele usasse. Hoje nós fazemos a nossa digitalização lá. O Conselho Sul não faz a digitalização deles. Esse programa ele seria completo. Ele digitalizaria todos os documentos, porque hoje tudo é digital. Então, digitalizaria os documentos, ele nos daria os dados que nós precisamos, ele apontaria as regiões onde há mais vulnerabilidade e atendimento pelo Conselho. Era uma ferramenta excelente, barata, segura. Então, assim, já foi apontado uma outra vez por um integrante da própria comissão, do próprio CMDCA, que o CIP não era um equipamento bom. Hoje nós estamos recebendo essa informação de que precisaremos utilizar o CIP. Ok, podemos utilizar, mas você demora mais de 1 hora, Pedro, para poder fazer um atendimento completo, e a rede tem que estar toda capacitada para que ela venha conseguir utilizar essa ferramenta. Então, assim, o CIP é uma ferramenta que vai nos trazer uma atuação um pouco mais profissional, vamos dizer assim, né? Inclusive, só fazendo um adendo também, uma informação aqui. Tivemos um congresso em Brasília o ano passado, e nesse congresso foi falado que todos os municípios teriam que usar o CIP, porque senão não receberia verba do governo federal. Então, talvez é algo que precisa ser feito, né? Então, tudo isso, vereador João Paulo, precisa ser analisado de uma forma mais criteriosa, porque nós temos dados concretos, dados que vocês estão essa Câmara está à disposição, protocolos, atendimentos, casos novos. Foi trazido pelo presidente Gessé aí na primeira audiência pública que esses aumentos de casos foram por conta da Covid. Nós temos dados para poder apresentar desde 2018 e mostrar que esse crescimento ele vem sendo gradativo, não só apenas pelo Covid. Então, seria isso. A questão do CIPIA é algo muito burocrático que não é simples assim de ser feito. Ele precisa de toda uma capacitação dos conselheiros, da rede, e demanda muito tempo. No mínimo aí de 40 minutos a 1 hora para poder fazer um atendimento. Então é isso. Obrigado, Josimar. Eu quero fazer uma pergunta. Ô Pedro. Depois o vereador Peixão, você tem a palavra. Não, só em cima do que ele estava comentando sobre o terceiro conselho aí, mas no caso, assim, como um vereador leigo, só de 20 anos aqui dentro, né? Quem assumiria a suplência, ou ia ter outra eleição? Não, ia ter outra eleição. Eu entendi, né? Criação de novo conselho, segundo, acho que foi o Gessé, na nossa última... Nova eleição. Teria uma nova eleição. E passaria por nós também, né? Dá para aproveitar. A aprovação, né? É possível. Bom, pergunta para a Helena, depois o Gessé também vai responder a sua pergunta. Em relação ao financiamento dos conselhos, Helena, o município recebe algum recurso estadual ou federal? Não, é 100% financiado com a fonte 1 municipal. Caríssimo, Jô, eu ainda não sou conselheiro tutelar, né? Acho que eu já falei isso também na autoaudiência, Pedro, que eu me considero muito parte desse trabalho, porque lá no ano de 1991, 92, eu briguei para a implantação dos conselhos tutelares em Rio Preto. Mas eu não sei preencher. Agora, a informação que a gente tem é que a internet de Rio Preto é boa, os computadores que os conselhos tutelares têm hoje são bons. Então, a questão agora é saber manusear o CIPIA. E, Josimar, se tiver que demorar 1 hora, vai demorar 1 hora, só que serão dados absolutamente confiáveis, que vão dar uma base para a gente poder tomar decisões, tanto de melhoria das políticas públicas, como até para a criação de um terceiro conselho tutelar. Eu não sou contra o conselho tutelar. Agora, a gente tem que ser feito com bases racionais, a gente tem que fazer em bases muito sólidas para que a gente, como já foi falado aqui, o cobertor da assistência é muito curto e a gente precisa saber usar muito bem esses recursos. Quanto a ter muita demanda, João Paulo, outro dia, numa reunião com o pessoal da saúde mental, eles aumentaram de 300 para 900 atendimentos. Assim, todos os serviços estão estrangulados. Se for eu citei a DDM agora há pouco, você vai lá agora, também estão abarrotados de serviço,
plantão policial. Se falar do doutor Evandro também, só tem um juiz, um promotor, não, 2 promotores, né? Um criminal e outro da área civil. Então, assim, nós temos inúmeros problemas, muitos problemas, tá? Eu não estou negando as mazelas que nós temos de um país, né, que teve escravidão, que teve colonização, com uma série de coisas. Então, nós estamos aí para construir uma sociedade mais justa e fraterna, que passa por todas essas questões que eu falei. Vereador Não, só para contribuir, Pedro, nesse momento aqui na audiência, eu não conheço muito a estrutura de logística interna do Conselho, dos conselheiros tutelares, mas pelo que eu venho acompanhando aqui nesse momento, eu acho que, além da questão do terceiro Conselho Tutelar, a gente poderia verificar, porque seria uma coisa momentânea, porque a gente sabe que se você cria o terceiro Conselho, você tem uma despesa contínua, tanto com os conselheiros, como toda a estrutura, e que a gente não encara como despesa, assim como investimento, que retorne atendimento para a população. Mas de melhorar a estrutura, às vezes de equipamento, de material, com os treinamentos, a curto prazo, para quem sabe a gente vê o reflexo disso na melhoria da quantidade de atendimento, da gestão de atendimento, da solutividade dessas questões, porque a gente tem acompanhado muitas vezes que só criar, não que não esteja necessitando, vereador João Paulo, mas só criar, não é a solução se a gente não tiver um engajamento pesado de todo o contexto que está envolvido. A Secretaria de Assistência Social é uma pauta que ela veio aqui para a Câmara agora com muito mais proatividade, por várias questões inerentes à pasta. Uma das questões que agora trouxe muito para os vereadores é da própria emenda que nós temos o nosso direito agora de estar indicando, porque antes a gente acabava trombando, né? Precisa fazer? Não consigo. Precisa fazer? Não consigo. A gente tem essa autonomia para indicar. Eu, particularmente, indiquei uma emenda de R$100 mil para assistência social e a gente consegue, às vezes, acompanhar mais o resultado. E nós começamos a ser mais procurados pelas instituições, porque agora as instituições veem no vereador uma possibilidade real de uma verba para poder se capacitar e conseguir melhorar. Então, talvez, se a gente conseguir nessa linha, viu, secretária, eu acho que seria uma pauta também para ser discutida, colocada na mesa, que eu acho que vai conseguir contribuir um pouco porque os conselheiros estão precisando. Novamente, parabenizar a presença de todos aqui, agradecer o seu parecer, meu amigo, realmente muito técnico, mas muito proveitoso. A gente acaba não tendo a consciência real do que está embasando, às vezes, esse fornecimento, esse encaminhamento de recursos para o fundo, mas para a gente conseguir cada vez mais proteger o fundo. E quanto à secretária, parabenizar pela gestão, vou acabar tomando a liberdade da fala já para encaminhar para o encerramento, que preciso me ausentar, mas que muitas vezes a gente sabe que a ação ela é menos prejudicial do que a omissão. Então, talvez naquele momento, mas eu creio que ficou-se o exemplo do que foi ocasionado, para que realmente futuramente não venha gerar novamente esse fato, mas realmente todo mundo aqui está pensando são nas pessoas. E a gente tem notado que Rio Preto tem um crescimento muito grande, como na área da saúde, mas também que advém de uma boa prestação de serviço, que as pessoas procuram. A gente tem notícia de quantas pessoas não têm vindo para Rio Preto para procurar esses atendimentos, não só da nossa macro-região, quanto a questão dos vizinhos nossos de território, pessoas distantes de outros estados, porque sabem que em Rio Preto vão encontrar um bom atendimento e pessoas que estão afim de fazer realmente o que precisa ser feito. Parabéns pela audiência, parabenizar você, meu amigo Josimar, a gente conhece há muitos anos, né? Vou tomar a liberdade, nessa última eleição, por causa de um voto, mas foi uma questão do nascimento da sua filha, algo que, assim, não dá para não comemorar a sua ausência de eleição, porque você foi maravilhado aí com a sua herdeira, que Deus continue te abençoando, todo o seu trabalho, todos os conselheiros, tenho certeza que o futuro prospecta muitas coisas para a gente em conjunto ainda, quem sabe, por aqui. Parabéns a todos, parabéns ao vereador João Paulo, vereador Pedro Roberto, presidente do conselho, meu colega de OAB, secretária, pessoal do Ministério Federal, a gente fica muito feliz de poder ser agraciado com a presença de vocês e a população que está acompanhando até esse momento, porque realmente a gente sabe que são poucos que se fazem acompanhar e destinar alguma solução. Obrigado. Obrigado, vereador Marinho. Se encerrar, alguém gostaria de se manifestar que está... Edna, pedir para você... Você fala de um desses microfones aqui. Se bem que acho que tem, né? Enfim. Bom, pessoal, boa noite.
Acho que primeiro eu quero parabenizar pela notícia da luta, né, que os vereadores estão travando pela questão do orçamento na assistência, que é um tema de suma importância. Mas eu vim aqui hoje para falar a respeito de conselho tutelar, né? O pessoal sabe que por alguns anos eu também estou no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E quero muito também que vocês pesquisem e levem essa bandeira. O governo federal tem uma preocupação, tá, com a história do CIPIA, Josimar, exatamente pela questão do sigilo dos dados. Quando vocês levaram a situação de nós comprarmos um programa, tá, nós apontamos que essa é uma luta histórica de defender um sistema que tenha preocupação com a história do sigilo, porque quando você implanta um outro sistema dentro do Conselho Tutelar, que não tem essa preocupação que o governo federal tem, esse governo federal tem, a gente corre riscos e já conversamos com vocês sobre isso. Então, nós temos que defender algo que vem de uma luta histórica, né? E isso é uma questão com relação ao CIPIA. Nós temos que defender ter o CIPIA. O CIPIA vai dar dados reais. Outra questão que eu quero apontar é que eu não chamo de falsos encaminhamentos, eu chamo de encaminhamentos com equívocos, né? Então, veja, qual é o papel do conselheiro tutelar? E que a gente fala muito isso para vocês, tá? É cobrar a atuação das políticas públicas. Esse é um dos principais papéis do conselho. O conselheiro tutelar não atende. O conselheiro tutelar acolhe e faz encaminhamentos. Então, acho que daí a gente está... A convergência dessa situação é que, se eu defendo um outro conselho, mas eu concordo piamente com o GC, essa é a luta desse CMDCA no sentido de pensar, se eu preciso de mais conselhos é porque mais violações estão ocorrendo. Então, o que a gente precisa é fazer uma ampla formação dentro do sistema de garantias de direitos. Isso não tem nada a ver com a formação de outro conselho, são dois temas completamente, posso dizer que diferentes. Nós temos que garantir que o sistema, tá, de garantia de direitos, ele dialogue na sua totalidade para que desafogue equívocos de encaminhamentos que são feitos pelo Conselho. Tá? Isso não tem a ver com dizer que não tem que ter o terceiro conselho, mas a gente precisa conversar muito sobre esse sistema de garantia de direitos, tá? Porque eu reforço que o principal papel do conselheiro é cobrar a questão do funcionamento das políticas públicas. E, a partir daí, para finalizar, só para dizer para você, João Paulo, Pedro Roberto, vereador Marinho, olha só, nós temos uma situação, e o Josimar sabe disso, que até 3 anos atrás, 4 anos atrás, nós estávamos fazendo formação com a rede para dizer que conselheiro tutelar não tinha que comparecer a ato infracional dentro das delegacias. Isso é alguma coisa recente, concorda comigo? Você concorda comigo? Então, veja, a gente tem muito que conversar sobre esse sistema de garantia de direitos e garantir que vocês não respondam a equívocos de encaminhamentos, para que vocês possam atuar no verdadeiro papel que é de vocês. Obrigada. Essa questão pegando aí o início dessa questão do CIPIA, eu acho que você estava presente, Edna, na primeira reunião que nós tivemos, na gestão que a nossa presidente foi a Fernanda. Nós discutimos a respeito do CIPIA, e uma pessoa que estava participando da reunião, ela também não era favorável ao CIPIA. A pessoa que estava participando da reunião, ela acreditava que o CIPIA não iria contemplar a atuação do Conselho. Mas uma coisa que muito me deixou indignado foi em uma das reuniões que nós participamos, e tivemos ali a comissão reprovando essa ferramenta, esse equipamento que nós apresentamos, que inclusive, Edna,
ele é utilizado por vários conselhos tutelares da região. É um programa seguro que ele contempla essa questão do sigilo. Ele não é um programa assim que foi criado por qualquer pessoa do TI. Então, assim, é algo que essa luta desse equipamento, dessa ferramenta é algo necessário. O CIPIA vai ser algo muito moroso. Esse respaldo dessa capacitação para que a gente consiga tirar essa falsa demanda, isso daí nós já poderíamos ter tido já essas capacitações, esses treinamentos há alguns anos atrás. Então, isso não foi feito. Infelizmente, nós não tivemos esse respaldo. É algo assim que eu acho que faltou um pouco mais de aproximação de nós conselheiros com a comissão, enfim. Acho que nós acabamos nos distanciando por um período e eu espero que agora essa gestão ela acabe retomando esse trabalho, essa discussão com os próximos conselheiros aí que assumirem, né? Posso responder? Pode, mas aqui nós estamos desviando um pouco o foco. Assim, eu acho que é muito importante. Vou participar da próxima reunião do Conselho. Acho que é importante a gente pautar essa questão do levantamento de dados. Os dados têm que ser seguro, tem que ser preciso, mas eu sei o cotidiano de vocês. Eu sei o estrangulamento de atendimento que tem, de encaminhamento, de acolhimento, seja o que for, vocês não têm muito o que fazer, porque o problema chega ali. Não dá, a vida real se impõe, a realidade objetiva se impõe em relação ao Conselho. E não é só o Conselho que tem que Conselho Tutelar que tem que cobrar políticas públicas. Todos os conselhos de direito têm que cobrar política pública. Todos eles. Senão não adianta. Mas, Edna, eu vou te dar a palavra para você falar, mas depois nós vamos encerrar a audiência. Para a gente só não ficar prolongando. Eu também acho que já que nós entramos nessa situação, e eu vou gostar muito que você participe da reunião do Conselho, assim como todos aqueles que quiserem, porque esse tema, que parece que não tem a ver, mas tem muito a ver com o que nós estamos dialogando, que é sobre implantação de sistema, essa é uma coisa que precisa ficar muito de olho, porque assim, para mim não existe na região, referências positivas em relação a isso, como conselheira estadual e como atuante do CONANDA. Bom, obrigado, Edna. É importante destacar também, o CIPIA não é uma criação nossa, né? É um sistema nacional, ele vai embasar as políticas públicas municipais, estaduais e nacional, tá? Então, Josimar, eu respeito a sua opinião, mas é uma opinião. O CIPIA existe desde 1998. É lógico que nesse tempo, João Paulo, tivemos muitos problemas de internet, problemas de computador, mas, como eu disse agora há pouco, isso não é mais desculpa. Agora temos que usar o CIPIA a partir de 2024. Tá bom, obrigado. Se encerrar, Helena, não sei se você quer fazer alguma fala final para a gente encerrar. Só agradecer, né, o espaço, dizer que é muito importante, realmente, pedagogicamente, aprendemos com os erros, e dizer, Josimar, que realmente alguns sistemas, eles estão evoluindo, nós sabemos da dedicação do atual governo federal com relação ao olhar também para a criança e adolescente, e principalmente para a gente poder ter fidedignidade nos dados. Eu digo pela própria olhar da vigilância socioassistencial, que hoje eu procurei várias informações com relação a dados, e nós temos dificuldade para poder pensar estrategicamente nas ofertas. Então, a alimentação dos sistemas são fundamentais. Tá? E do mais, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Tá? Bom, obrigado, secretária. Zé Luiz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui representando o OAB. Eu quero fazendo uma síntese das coisas que a gente vê que o poder público está com cobertor curto, há uma destonância de algumas posições, mas eu acho que o investimento na qualificação de todos os conselheiros e na formação, na gestão dos órgãos, é que vai trazer o aperfeiçoamento. Porque se você não tiver qualificação e o aperfeiçoamento nisso, você não vai ter resultado para a sociedade.
E na OAB coloca-se à disposição de prestar toda a assessoria, toda a consulta, tudo que precisar dentro do Conselho e dentro dessa Câmara. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Leovan. Só agradecer o convite, dizer que estamos lá, sempre que achar que é útil, que a gente possa colaborar de alguma forma, estamos à disposição. É sempre um prazer, né, participar dessas discussões, a gente sai engrandecido, aprende, né, porque, como você diz, a vida real impõe. Às vezes a gente fica lá e a gente vai percebendo aqui na base as dificuldades. Então, parabenizar, acho que é isso, a gente aprende juntos, né, cresce juntos e estamos à disposição lá. Obrigado, Leovan. Teria que descer aqui, ó. É que nós estamos encerrando a audiência. Tudo bem, claro, claro. Ronaldo, liga o microfone para ela aqui também, por favor. Ô, Marinho, você ajuda aqui. Boa noite a todos, meu nome é Jucineia, eu sou a terceira suplente, né, como conselheira tutelar, mas também sou ex-delegada de Direitos Humanos de Criança e Adolescente, já fui conselheira tutelar em outro município e também ex-delegada de Direitos de Conselheiros e ex-conselheiros tutelares a nível nacional, tá? Gente, eu sou militante também do direito da criança e adolescente. E assim, quando se trata sobre esse assunto, me deixa muito mobilizada, né? E assim, eu venho acompanhando algumas informações com relação ao município de São José do Rio Preto e vejo assim, desculpe até a colocação, mas no meu ponto de vista, eu acho até um descaso, tá? Eu não conheço os conselhos tutelares, né? Eu não sei qual é a forma que eles trabalham. Já coloquei e pontuei algumas coisas que eu enxerguei, né, na outra reunião, com relação à capacitação continuada, tá? Que isso não é uma criação de hoje, é uma criação já a nível nacional, lá atrás, como o senhor do CMDCA, o Gessé disse, né? Então, está dentro do ECA, né, essa capacitação continuada, e eu não enxergo que isso venha acontecendo com os nossos conselheiros. Então, esse preparo é culpa deles ou é culpa do município, né, ou de quem fiscaliza, né, o conselho tutelar, que poderia estar dando essa capacitação continuada, né, promovendo isso a eles, para que eles estejam empoderados para poder fazer o trabalho, né? Isso eu vejo que existe aplicação de medidas, as atribuições do Conselho Tutelar que não podem ser distorcidas, porém, eu vejo que eles estão precisando desse apoio, não agora, e sim há muito tempo, né? Afinal de contas, estão encerrando o mandato, né? E hoje nós estamos falando aqui sobre um terceiro conselho, diante a número de habitantes, né? E o CIPIA, né, que é esse sistema, ele já existe sim há muitos anos, é uma ferramenta do governo, porém, não é desculpa, tá? Porque tem muitos municípios que correm atrás e, infelizmente, o Poder Executivo não dá a estrutura mínima necessária para que isso funcione. Então, é muito importante, extremamente importante se ter, sim, para que a gente possa ter as políticas públicas adequadas, sim, para o município. Porém, não adianta só ficar na falar do CIPI é muito bonito. Quero ver colocar na prática e dar condições mínimas necessárias, porque até então, o que eu vejo, nem o mínimo necessário está tendo, né? Cadê a secretária? Tem conselho tutelar que não tem nem uma secretária para atender a demanda. E quem tem que atender? Os conselheiros, porque se eles não atenderem, eles também podem ser representados, né? Porque as autoridades, quem faz parte da integração da rede de proteção, podem representar eles a qualquer momento, né? Então, eu acho um absurdo ter
tantos casos, tantas demandas, e o município ter, né, como diretriz o CONANDA, que orienta, que no mínimo de 100 mil habitantes o município já pode, né, poder solicitar um orçamento, no orçamento do município, esse novo órgão, e simplesmente ficar usando de desculpa aqui, desculpa ali, situação aqui, situação ali. E a nossa criança, cadê a prioridade absoluta, né? Então, assim, eu só estou enxergando dessa forma, 37. Né? Alguém está violando o direito da criança e adolescente. E a lei é muito clara, quando o direito, né, o direito ele pode ser violado ou pelo poder executivo, né, ou pelo Estado, ou pelo município, ou pela própria conduta. Então, quem está violando esse direito dentro de toda essa questão? Então, é triste, é lamentável, viu? Lamentável. Obrigado, querido. Agora, para encerrar mesmo a nossa audiência, fala para o vereador Pedro Roberto. Então, quero agradecer a presença de todos, da secretária, servidores aqui, servidoras, né, da assistência, os vereadores aqui ainda. Vereador Marinho, você falou que ia, mas não foi, está aqui. Representantes aqui, né, o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, GSE, doutor José Carlos da UAB, doutor Eleovan, da Justiça Federal, muito obrigado pela presença do senhor, Ministério Público, né, Federal, secretária Helena. Eu vou dizer o seguinte em relação à questão orçamentária, que está na casa nesse momento. A secretária tem reclamado, com razão, da questão orçamentária. Porém, o vereador João Paulo até fez uma emenda, né? Essa é uma forma de provocar, nós, nesse sentido, provocamos o Executivo, né? O prefeito Edinho, para dizer para ele que realmente o orçamento da assistência não está dando conta, está muito claro isso, tá? Aí tem duas questões que eu, pela minha experiência aqui, quero ressaltar. Como neste ano a secretária já empenhou algo em torno de 45 milhões, o que fica claro para mim é o seguinte, que o orçamento, o vereador João Paulo também, que acompanha há bom tempo, o orçamento de Rio Preto, em todas as secretarias, são defasados. E o município ele vai se mexendo, a partir do ano que vem, de acordo com a arrecadação. E aí ele vai meio que, né, tapando os buracos, e aí certamente o prefeito tem as prioridades dele. Isso tem acontecido, é muito comum isso, você pegar um orçamento, que não é um orçamento, a impressão que se tem, na verdade, é que esse orçamento não é real. Ele não é real, se este ano a secretaria precisou de 45 milhões, e para o ano que vem tem 37, a conta não vai fechar. Então, dá a impressão até que o prefeito adota o critério de, assim, né, de esperar que o secretário comece, a partir de janeiro, pedir dinheiro, né? Isso é ruim porque me parece que cria uma insegurança também para os secretários. Segundo ponto, só para dar um exemplo para vocês e para a população que ainda nos acompanha, quero aproveitar e mandar um abraço para o Wilson, que é um conselheiro tutelar, pessoa boníssima, né? A gente conhece e a gente também está na torcida para que ele se recupere totalmente, viu, Wilson? Teu trabalho sempre foi muito importante. Em relação à questão da dívida do município, o ano que vem, o município vai pagar algo em torno de 150 milhões, tá? Por conta de empréstimos, é o principal da dívida e juros da dívida. Muito bem. Onde esse dinheiro foi aplicado, esses 300 milhões? Em obras. Ou seja, a prioridade do prefeito não são pessoas, não é assistência, não é assistência à criança, ao adolescente, ao idoso, porque ele pega um dinheiro, preste bem atenção, ele pega um dinheiro emprestado, que compromete o orçamento das pastas da área social. E no ano que vem o município tem que sacar 150 milhões para pagar o principal e os juros da dívida. E quais são as áreas afetadas? Exatamente as áreas sociais que não foram contempladas com o empréstimo que o prefeito fez. Pensem com carinho a respeito disso, acho que nós temos que continuar debatendo, esse é o nosso papel, debatendo a cidade, debatendo o orçamento
para que num futuro próximo nós tenhamos alguém que realmente olhe para as pessoas. Muito obrigado, João Paulo. Obrigado, vereador Pedro. Esgotada nosso objeto da audiência, está encerrada. Agradeço a presença de todos.